Paulo e Pedro eram discípulos de Jesus o Salvador. Paulo era um carrasco e Pedro um pescador. Paulo chama em Damasco quando a luz do céu brilhou, e Pedro foi chamar quando a rede lançou. Paulo e Pedro, dois discípulos do Senhor. Paulo era missionário e Pedro era pastor. Sim, sim, missionário e pastor. Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor. Sim, sim, missionário e pastor. Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor. Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor. Tu és pedra, tu és Pedro, foi o mestre a declarar: esta pedra minha igreja se edificará, e as chaves lá do céu sua mão se herdará. Apacenta minhas ovelhas que um dia hei de buscar. Paulo e Pedro, dois discípulos do Senhor. Paulo era missionário e Pedro era pastor. Sim, sim, missionário e pastor. Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor. Sim, sim, missionário e pastor. Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor. Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor. Pedro fez o seu discurso, 3.000 almas ganhou. Paulo viajava o mundo, quantas igrejas fundou. Pelo portão da prisão, com o anjo Pedro passou, e as igrejas de Corinto que Paulo revelou. Paulo e Pedro, dois discípulos do Senhor. Paulo era missionário e Pedro era pastor. Sim, sim, missionário e pastor. Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor. Sim, sim, missionário e pastor. Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor. 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 Paulo